Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o perdão pela metade, ou seja, não acertar as coisas direito. Isto é como ter conosco quem conosco não ajunta. E você conhece a palavra de Deus, sabe qual é a terminação dessa frase de Jesus. Quem comigo não ajunta, vai acabar espalhando. Quem não soma conosco, um dia vai se levantar contra nós. Quem está na igreja e não se define, não se firma, um dia vai se afastar atirando contra nós, se levantando contra nós e intentando o mal. Quem hoje não ajunta, vai acabar espalhando. Mas como saber isso se a maioria dos crentes não dá fruto? A maioria dos crentes nas igrejas nunca trouxe uma pessoa sequer. Eles não dão fruto nesse aspecto, não trazem pessoas, estão ali assistindo reunião. Você pode ter certeza, em algum momento de divisão, de confusão, de dificuldade, eles podem se unir aos nossos adversários e se levantarem contra nós. Vamos lembrar um episódio acontecido na Bíblia que está bem registrado e é para nós tirarmos lições e entendermos essa situação. Davi foi levantado por Deus, amava a Deus, um homem cheio de falhas, mas que entregou tudo ao Senhor e por isso Deus o usou. Deus usou Davi na música porque ele se soltou. Na música ele não só tocava instrumentos, ele treinava assim durante muito tempo a prática do toque no instrumento musical e vários instrumentos ele tocava, ele inventava instrumentos musicais, mas ele derramava o seu coração em letras de músicas. Por isso Deus o honrou na área da música e do louvor. Mas Davi também aproveitou o tempo em que ele cuidava das ovelhas para se exercitar fisicamente. Ele se tornou forte, ele aprendeu a tirar com a funda numa boa pontaria e isso mais tarde ele foi tremendo como uma ferramenta para vencer o Golias e preparar o caminho dele para o futuro. Davi desenvolveu a vigilância quando ele dormia, tomando conta das ovelhas, tinha que dormir com sono leve, para que quando algum animal viesse atacar as ovelhas, ele estivesse atento para se levantar e defender as ovelhas. Isso foi muito útil para ele mais tarde, quando teve que fugir de Saul, e tinha que dormir assim com sono leve e muita vigilância. Davi foi ajudado por Deus em muitas áreas da sua vida, mas ele mesmo era muito falho humanamente. Por causa disso, ele é citado como exemplo para nós, uma pessoa tão falha, mas que foi sincero e amou a Deus e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele é um exemplo para nós. Quando o rei, ele foi muito falho, arranjou várias mulheres, inicialmente por causa das circunstâncias. Não que ele fosse um mulherengo que quisesse, como Salomão, ficar ajuntando mulheres. Aquilo aconteceu. Porque ele perdeu a Mical, ele arranjou a Ainoã, jezreelita, depois ele foi causa da Abigail ficar viúva, aí ele pegou a Abigail também, e por alguma e outra razão ele pegou outras, e depois porque ele fez mal a Batseba, ele se sentiu culpado e queria recuperar a vida da Batseba, no fim isso aconteceu. Então foram circunstâncias. Davi juntou talvez aí um máximo de 10 mulheres, talvez ele tivesse 10 mulheres e mais 10 concubinas, qualquer coisa assim.
era muito. Deus não queria que ele fosse assim. Mas isso foi uma falha, porque ele não desenvolveu. Ele tinha muitas mulheres e não tinha uma família. Davi não desenvolveu uma família. Ele tinha muitos filhos que não eram unidos e brigavam uns com os outros. Ele foi um péssimo exemplo nessa área. E aqui nós temos uma situação oriunda dessa falha dele em ter muitas mulheres e muitos filhos, mas não ter nenhuma família. Davi não entrosou os filhos, não integrou-os em família. Isso foi péssimo. Bem, em determinada situação, o filho Aminon, que não tinha muita noção da vida, foi criado em berço de ouro, porque Davi não o botou para trabalhar quando cedo. Ele forçou a irmã, prejudicou a vida da irmã, a Tamar, depois deu motivo para que o Absalão o matasse, e o Absalão, ganancioso, aproveitou o ensejo para matar o irmão, mas na verdade o que ele queria era ser o primeiro na lista sucessória para poder galgar ser rei no lugar do pai. Não quis ter paciência e se lançou para derrubar o pai. Há um episódio aqui descrito em 2 Samuel, no capítulo 4, sobre essa fase do Absalão quando fugiu do pai por ter matado o seu irmão. Ele não quis enfrentar o pai, assumir a culpa, assumir as consequências da culpa. Quem conhece Davi pelas páginas da Bíblia sabe que Davi não o botaria na cadeia. Davi falaria coisas duras, exigiria que ele se arrependesse, mas Davi não iria matar o Absalão como a lei determinava. E talvez ele fosse muito brando também, mas o fato é que o Absalão não acreditou no coração de Davi, seu pai, e fugiu, não quis encarar a situação, esperou o tempo passar, 2 ou 3 anos lá, distante. Na verdade, ele não ficou coitadinho não, porque a mãe dele era lá de Jesus e o avô dele era rei lá. Então ele ficou tratado como um príncipe lá em Jesus. Mas em algum momento ele quis voltar. Ele quis voltar para Israel, porque ele pressentia que o pai estava velho e em qualquer momento o pai poderia morrer, e ele queria estar lá para assumir o trono no lugar do pai Davi. Então ele programou de voltar, pediu ajuda ao Joabe. Então nesse capítulo 14 de 2 Samuel, o Absalão está pedindo ao Joabe para interceder junto a Davi, para permitir que ele, o Absalão, voltasse. Davi ouviu a história, encenaram, arranjaram uma mulher que sabia chorar. A gente precisa tomar muito cuidado com o choro. Lágrimas enganam muito. Um irmão que sabe chorar muito, cuidado. Nem sempre isso é sincero. E aquela mulher chorou e acabou convencendo Davi. Mas Davi entendeu a situação, que o Joabe estava por trás disso, e disse: tá bom, mas pode trazer o Absalão, só tem um detalhe, ele não vai me ver a face, fique lá no canto dele. Ou seja, um perdão pela metade. O Davi devia ter chamado como homem: o Absalão, seja homem agora, assuma o que você fez e tal, e você vai ficar assim, assim, assado. Davi era rei, era pai, ele podia dar essa ordem, mas ele fugiu de encarar o Absalão. O Absalão já tinha fugido de encará-lo. E agora ficou aquela situação esquisita. Davi não querendo ver o filho morando perto dele, o filho querendo ver o pai, mas não porque ele gostasse do pai, é que ele queria aparentar para o povo que ele estava bem com o pai. E Davi, sabendo disso, fugia de encarar o filho. Essa é uma situação que não dá certo. Coisas escondidas na igreja vão definhar a igreja. Nós temos que encarar a situação. Os pecados têm que ser trazidos à tona na igreja, confessados e tratados pela igreja. A igreja não tem que ficar escondendo pecados e fazendo de conta que está tudo bem, todo mundo sorrindo. Não.
os pecados têm que ser trazidos, a gente tem que trazer tudo às claras na igreja. Não adianta a gente tentar esconder, fazer de conta que não existe, mostrar sorriso de que está tudo bem. As pessoas logo, logo vão descobrir a falsidade dessa atitude e não vai ficar bem para a igreja. Não ficou bem para o Davi. Absalão não se conformou com aquela situação, acabou aprontando outras e outras até poder ser recebido pelo pai. Quando foi recebido pelo pai, falsamente, fingidamente, ele beijou o pai, só para os outros tirarem foto, ou seja, todo mundo saber que ele foi recebido pelo pai. A partir daí, ele começou a campanha política para derrubar o pai, e de fato conseguiu. Em algum momento, ele liderou o povo a uma revolta quase que unânime contra Davi. É fácil a gente solapar a autoridade de alguém. Você falar mal de um pastor, de um pai, de uma mulher, falar mal de alguém, isso é muito fácil. Eu lembro daquele pastor que foi encontrado, um irmão viu, jantando num restaurante com uma moça bem mais nova que ele. E então o cidadão, o irmão, saiu e foi difamar o pastor, foi falar mal do pastor. O assunto foi levado à Assembleia da Igreja e o pastor disse: vocês me dão só mais um domingo, no domingo que vem a gente trata isso aí. Então a igreja concordou. No domingo seguinte, ele trouxe a moça e perguntou ao acusador: é essa daqui que você viu comigo no restaurante? Ah, é essa mesma. Pois é, essa é minha filha, casada, que mora em outra cidade. Ela veio aqui, um assunto aí de filha, de família e tal, para a gente resolver. E eu fui jantar com ela para a gente tratar desse assunto. Aquela cara de tacho. Mas ele diz: meu irmão, agora você já difamou. Agora recolhe essa notícia toda que todo mundo ouviu aí sobre o pastor. Veja se você recolhe essa notícia. E o assunto ficou muito mal. Isto, o Absalão fez com o pai. É fácil difamar uma pessoa, dilapar a autoridade de uma pessoa. Isso é fácil fazer. As pessoas gostam de ouvir notícias ruins, mas a Bíblia nos ensina que a gente deva ter uma atitude bem diferente. O Absalão o tempo todo foi uma pedra no sapato, foi um falso ao lado de Davi. Por fim, ele liderou uma revolta, o Davi fugiu para não enfrentar numa luta, mas a luta foi atrás dele. O resultado é que Deus deu vitória a Davi, ficou livre do filho, porque mataram o filho, muita gente morreu, e os áulicos todos, aqueles que estavam na corte só por interesse e que seguiram o Absalão, ficaram sem jeito de voltar. Então, por algum tempo, Davi ficou livre dessa gente ruim ao lado dele. Infelizmente, a igreja tem isso. Muita gente se aproxima do pastor com falsidade. Muita gente quer holofote, oportunidade, outros estão ali, mas não somando, não dão fruto. Pois é, eu quero chamar a atenção de você e encerrar este assunto para isso. Aquele que não dá fruto, em algum momento vai dar problema. Quem não dá fruto, em algum momento vai dar problema. Aquele que conosco não ajunta, Jesus falou, em algum momento vai espalhar. Portanto, seja criterioso, comece a conhecer as pessoas, a amar de coração, falar a verdade, olhar nos olhos e tratar a pessoa frente a frente, com verdade. Cuidado com esses bonzinhos que se chegam para perto da gente e estão sempre com um sorrisinho falso e não dão fruto, mas estão ali ocupando o tempo da gente. Em algum momento, eles vão dar trabalho, vão dar problema. Cuidado com aquele que está conosco, mas não ajunta. Está conosco, mas não dá fruto. Em algum momento, quem não dá fruto vai dar trabalho. Pense nisso.